Boa noite, meu povo. Tá todo mundo bem? Todo mundo com expectativa? Sabe, enquanto o Ministério de Louvor louvava aqui, eu senti a unção de Deus muito palpável aqui nesse local. Não vamos esmorecer. Não se distraia. Vamos manter essa unção aqui, porque Deus tem mais para nós essa noite ainda. Amém? Amém. Quantos aqui creem que Jesus ainda faz milagres? Amém, eu creio. Guarde bem essa frase: Jesus ainda faz milagres. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: qual foi a última vez que você viveu um milagre sobrenatural? Sabe, nós precisamos ansiar por isso, e a ausência disso precisa ser um alerta para nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 23. Pode sentar, desculpa. Hebreus 10, versículo 19 ao 23. Todos encontraram? Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, o autor de Hebreus é desconhecido, nunca na Bíblia afirmou quem é o autor de Hebreus. Mas o autor de Hebreus aqui, ele ordena a seus irmãos, ou seja, a igreja, que se aproximassem de Deus com plena convicção e se apegassem com firmeza à sua fé. Sabe, é muito comum no nosso meio a gente falar que crê em Deus. É fácil a gente falar que a gente crê no Deus de milagres, mas às vezes nós fazemos de tudo para não dependermos de um. E estar na igreja e se tornar independente de Deus tem um nome, e se chama divórcio. É muito sério a gente estar na igreja, falar que crê nele e fazermos de tudo para não dependermos dele. A gente fala o tempo todo, na teoria, na prática, às vezes a gente falha. A gente acaba de orar, a gente acaba de declarar, 1 minuto após estamos murmurando, e como o pastor Márcio falou aqui algumas pregações atrás, a murmuração freia as provisões de Deus. Sabe? Quando nós nos submetemos a Ele e cremos nele, de fato, na prática, todas as nossas provisões são supridas e todos os milagres são acessados. Sabe, Deus, Ele não nos dá amor, Ele é amor, é a essência dEle. Assim como Ele não nos dá milagre, porque Ele é milagre, é a essência dEle. Nós, quando estamos orando, estamos tentando acessar a Deus e às vezes até conseguimos acessar o milagre, mas às vezes o milagre não tem espaço na nossa vida ou na nossa casa para se assentar. Essa semana, para quem não sabe, eu fiz a inauguração de um negócio próprio que eu comecei, um projeto, com o meu amigo e irmão Lucas. E dias antes da inauguração, eu tive uma notícia que me abalou, e eu, de forma humana, desacreditei da minha fé. Fiquei abalado e fui murmurar para minha esposa. E eu queria naquele momento uma palavra de conforto, mas ela me deu uma chicotada.
ela virou para mim e falou: mas você vive falando que crê, você vive falando que tem fé. Esse não é o momento exato para você praticar a fé e a crença que você diz que pratica. O português já é direto, né? Agora imagina um português crente. É uma espada de 2 lumes, assim, ó. Pum! Mas o que ela falou afetou o meu espírito, afetou o meu coração. E naquele momento, ao invés de eu ficar nervoso com ela, eu senti uma calmaria assim, ó. E o Espírito Santo falou para mim: só confia. É o que eu tenho para falar para vocês essa noite. Se vocês orem, confiem. É o que diz aquela passagem em Hebreus. Confie de todo o coração, não apenas na teoria, mas na prática. Em Marcos 11, no versículo 20, não precisa abrir, o próprio Jesus disse: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu não sei o que você já passou ou o que você está passando, assim como você não sabe o que eu já passei ou o que eu estou passando. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho plena convicção disso. Acima de toda doença existe um nome que está acima de todos os nomes. Acima de todo desemprego existe um nome que está acima de todos os nomes. Deixa queimar, deixa queimar. E diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ore, confie e descansa, pois Deus nunca dorme. Amém? Aleluia! Olha só, em primeiro lugar, para mim é assim, é um motivo de alegria tão grande ver o surgimento de novos ministros na igreja. Nós não devemos desprezar nunca os primeiros começos. Sempre muito bom. E uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra depois do que você ministrou aqui. Mas vamos lá, vamos tentar aqui fazer da melhor maneira possível aqui aquilo que o Espírito Santo já vinha fazendo através da vida do Hércules. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo e de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. E é uma outra passagem que aí lá em Atos fala o seguinte, olha: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tendo tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus curou, ele ensinou como fazia. Vem os apóstolos, e através dos atos dos apóstolos nós vemos que os mesmos sinais e maiores ainda eram feitos através dos apóstolos.
E agora chega nos nossos dias, irmãos, e não pode ser diferente. Nós temos que estar abertos para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Deus ainda faz milagres. Amém, irmãos? Amém. Ele ainda faz milagres. E como que Ele faz milagres nos dias de hoje? Ele faz usando você, irmão. Faz usando a minha vida. Mas nós precisamos perceber isso, que não é algo que é exclusivo de uma pessoa. Jesus veio justamente para acabar com esse negócio, que era um só que entrava no Santo dos Santos, era um só que tinha acesso a Deus. Agora Jesus vem e fala assim, ó, acabou esse negócio, eu rasgo de cima a baixo o véu, para que você possa entrar, tanto quanto qualquer um outro. E ali passa a entrar agora, as pessoas podem entrar. Para início, ele pega e nomeia 12 discípulos que iriam para todos os lugares fazendo as coisas que ele fazia, e fez, e fizeram. Esses 12 discípulos tinham seus discípulos que saíam por todo lado fazendo as mesmas coisas. Paulo tinha tantas pessoas ao redor dele. Percebe? Eu não quero que eles sentem não, eu quero que eles fiquem em pé mesmo para a gente poder cantar um pouco mais. Obrigado. Paulo tinha outros tantos discípulos. Discípulos e mais discípulos. E assim foram passando os anos e as pessoas foram se agregando, foram chegando, e chegamos nos dias de hoje. Igrejas espalhadas por todos os cantos da terra, irmãos, de todo tipo, de todo jeito. Hoje só não faz parte de uma igreja se a pessoa não quiser, porque tem para todo gosto. Tem igrejas mais convencionais que você chega lá, é apenas um piano que toca. Tem igrejas que tem muito mais instrumentos do que isso aqui, e ainda tem até a banda com aqueles saxofones, instrumentos de sopro, violinos, e tem tudo. Tem igrejas que bate palma, tem igrejas que não podem bater palma. O que não pode mudar, querido, e tem que ser comum a todas elas, é a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é o Senhor Jesus. Ele é o centro e Ele continua a fazer milagres. Amém, irmãos? Olha só. Pensa bem no que eu vou te dizer agora, hein? No Éden precisava de milagre? Sim ou não? No Éden precisava de milagre? Sim ou não? Começou. Você tem certeza que no Éden não precisava de milagre? Deixa eu dizer uma coisa para você. No Éden não precisava de milagre. Lá havia toda a provisão, tudo que era necessário. Já havia lá. Mas no deserto precisava de milagre? Mas que convicção que vocês falaram ali. No deserto precisava de milagre. Por quê? Porque não tinha ainda provisão ali. Mas faltava. Sim ou não? Não faltava. Por quê?
Porque o mesmo que estava no Éden está no deserto, irmão. Milagre, querido. Milagre. É uma palavrinha que você precisa, que Deus não tem nada a ver com isso. Ele não precisa de milagre. Deus não precisa de milagre. O que eu e você precisamos compreender é que, seja no Éden, seja no deserto, eu não posso estar longe de Deus. Ele é a minha provisão. E isso me basta. Deus é a minha provisão. E aí entra o que Henrique levantou a bola aqui para mim, para eu poder cortar, irmão. E eu vou cortar, desculpa lá. O que é? Qual é o seu deserto hoje? O que você está precisando hoje? Moisés precisou de água. Chegou água para ele ou não? Chegou. O povo precisava comer. Chegou o maná para eles ou não? O povo queria carne. Chegou carne para eles ou não? O povo foi picado por serpentes abrasadoras que causavam morte. Chegou cura para eles. O que é que você precisa nessa noite? Qual o milagre que você precisa? Porque para Deus não é problema. Ele é o provedor. Você está precisando de trabalho? Você está precisando de cura? Você está precisando de libertação? Você está precisando de salvação? Ele é. Aliás, existe uma palavra no hebraico que ela, traduzida para o português, é: eu me torno em tudo aquilo que você precisa que eu me torne. Eu me torno em tudo aquilo que você precisa que eu me torne. Esse é o seu Deus. O que você precisa que Deus torne para você, manifeste para você? O que é? O que você está passando? Qual a dificuldade? Qual o drama? Deus se torna em tudo aquilo que você precisa que Ele se torne. Não é impossível isso para Deus. Deus não morreu. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vem cá na frente. Você que precisa, você que tem uma necessidade, qualquer área que você precisa de um milagre, de uma mudança de Deus. Deus, eu preciso que só toque na rocha, porque eu preciso que saia água dessa pedra. Eu preciso que a janela seja aberta. Eu preciso que a porta seja aberta. Eu preciso que você crie a porta, porque nem porta tem ali. Importa. Não importa. Aquilo que você precisa, Ele é aquele que se torna para você nessa noite. Pode vir, eu sei que tem mais gente querendo vir, tá aí meio encabulado. Eu vou, não vou.
Vem, meu irmão. Deixa. É como se fosse um rio aqui na frente, meu irmão. Pula, mergulhe nas águas. Deixa ser levado por essas águas do Espírito. Deixa Deus te conduzir nesse momento, irmão. Ei, até quando você vai parar o fogo de Deus na sua vida? Até quando você vai ficar impedindo o fogo de Deus a arder, a te queimar, a te consumir? Se deixe ser consumido pelo fogo de Deus. Para! Para de ficar dando desculpas. Para de ficar atrapalhando Deus de agir na sua vida. Para, irmão. Existe um fogo, irmão. Existe um fogo. Você pode até não acreditar muito nisso, mas eu vou te dizer, existe um fogo ardendo dentro de você. Esse fogo não apaga. Mas a Bíblia nos alerta que nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como é que eu me apago? Como é que eu apago o fogo do Espírito? Eu apago quando eu deixo de alimentar essa chama. Quando eu começo a arrumar desculpa para tudo, para não estar no meio dos irmãos, para eu não congregar, para eu não fazer o que tem que fazer. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança, irmãos. Essa noite é uma noite para você regressar ao caminho, rever seus conceitos, valores e reconstruir uma nova vida, uma nova caminhada em Cristo Jesus. Essa noite é uma noite para você dizer: Pai, eu me achego a Ti mais uma vez. Eu me achego a Ti mais uma vez. E eu me rendo mais uma vez. Eu me rendo mais uma vez. Irmão, você tem dentro de você dons e talentos que ninguém mais tem. Você é essencial no reino. Se você deixar de fazer o que Deus está te chamando para fazer, você será cobrado. Não pelo pastor, mas pelo próprio Deus. Porque você tem sido chamado por Deus para fazer coisas que só você pode fazer. Você vai tocar em pessoas que eu não vou tocar. Você vai falar com pessoas que eu não vou falar. Você vai poder derramar sobre pessoas o amor de Deus que eu jamais poderia. Então, meu irmão, para e se deixe levar. Se deixe ser usado. Não permita, irmãos, que pequenas coisas te paralisem. Não permita que pequenas coisas venham fazer você retroceder. Não, irmão. Não permita. Pequenas coisas. A gente chuta para o lado. Mas essas pequenas coisas são justamente as que a gente tropeça. Porque são tão pequenas que às vezes a gente não percebe e tropeça. Eu não vou parar. Deixa as pequenas coisas. Chuta para o lado. Chuta que é laço. Chuta que é laço. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se
Ele continua fazendo milagre, mas é se você permite, é se você crer, é se você confessa. Mas por que eu preciso confessar? Porque aquilo que você crê, você deve falar. Você crê que Deus enviou Jesus nessa terra? Se você crê, eu também creio. Se você crê que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, eu também creio. Se você crê que Jesus foi ressurreto, subiu aos céus, está vivo e um dia voltará, se você crê assim, eu também creio. Então o que me diferencia de você, talvez seja única e exclusivamente pelo fato de um dia eu ter declarado isso que eu creio dentro de mim, com a minha boca. E é isso que você que está nos acompanhando pela internet pode fazer nesse dia. É importante que você faça segundo a Bíblia para que você seja salvo. Você que está me acompanhando aí, se alguém aqui quiser fazer essa declaração, repita comigo essa oração assim, dizendo assim: Senhor Deus, nesse dia eu reconheço que Jesus veio nessa terra, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Se você está na internet e fez essa oração pela primeira vez, deixe seu nome aí, a gente quer conhecer você e orar por você.